Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre organizações religiosas. Então já estivemos falando aqui num vídeo sobre fundações e associações que junto com as organizações religiosas compõem o rol de naturezas jurídicas sem fins lucrativos no Brasil. Organização religiosa e associação é a mesma coisa? Será? Será que organizações religiosas e fundações são a mesma coisa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? As organizações religiosas têm uma natureza jurídica separada de associações e fundações. No Código Civil é previsto isso, apesar de que lá no Código Civil nós temos uma parte específica sobre associações e fundações, mas não sobre organizações religiosas. Mas isso não quer dizer que as organizações religiosas sejam fundações ou associações. Ela tem uma natureza jurídica própria. E o que são as organizações religiosas? São todas as organizações que existem juridicamente e que compõem a representação de uma determinada credo religioso, de uma determinada doutrina religiosa, de um dogma religioso, ok? Então as organizações religiosas, ela tem um fim precípuo de disseminar um determinado credo religioso, ok? Mas isso não quer dizer também que essas organizações religiosas não possam fazer obras sociais, atividades culturais, mas desde que esteja debaixo de um guarda-chuva religioso, certo? Isso é o que diferencia as organizações religiosas de fundações e associações. Elas têm esse fim princípio de disseminação, de defesa de determinada fé, pode ser cristã, budista, espírita, religiões afro, enfim, dentre essa gama de credos religiosos que nós temos. Existe uma grande confusão quando se fala que as organizações religiosas são equiparadas às associações. E o que ocorre é que elas se equiparam, mas não são a mesma coisa. As associações têm determinadas questões que são intrínsecas, são próprias delas, certo? Que isso não se transfere necessariamente para as organizações religiosas. Por exemplo, uma associação, o mandato ela tem que ter tempo determinado, certo? Já numa organização religiosa, não. Vamos dizer que o fundador de uma organização religiosa conste que ele vai ser um presidente vitalício, por exemplo. Isso pode ocorrer nas organizações religiosas. Outra diferença básica é que as organizações religiosas, as pessoas que trabalham lá, são pessoas que juridicamente são chamadas de pessoas de vida consagrada. Então são as pessoas que desenvolvem atividades nessa área religiosa. Pode ser, por exemplo, o padre, o pastor, o pai de santo, o monge budista, entre as outras religiões. Essas pessoas, não necessariamente, elas têm vínculo empregatício com essa organização religiosa, diferente das associações, que têm os seus dirigentes, que podem vir a ser remunerados, mas as pessoas que trabalham nas associações, os colaboradores, né, e nas fundações também, eles têm que seguir a lei trabalhista. Então, as pessoas que trabalham, que têm na sua atividade as características do vínculo empregatício, como onerosidade, pessoalidade, subordinação, entre outros, pessoalidade, elas têm que ser registradas, seguir essas leis trabalhistas. Nas organizações religiosas, as pessoas que têm vida consagrada, ou seja, que são religiosos, eles não têm essa obrigação determinada. As organizações religiosas, elas podem ter uma governança institucional diferente das associações. E aí existe uma grande confusão, porque muitos estatutos de organizações religiosas chamam as pessoas que frequentam a organização, né, de associados, mas associados vêm de associação. Então as pessoas que frequentam essas organizações têm poder de voto ser votado para os cargos diretivos, são membros dessa organização religiosa. Então, são algumas questões que às vezes nós nos deparamos e que existem uma grande confusão, mas isso tem que ser esclarecido cada vez mais. Como?
Esse é o primeiro passo, sabendo que existe uma natureza jurídica de organização religiosa, uma natureza jurídica fundacional de fundações e uma natureza jurídica associativa das associações. Outra questão importante é em relação, que gera muita dúvida, em relação a questões previdenciárias das organizações religiosas. As pessoas de vida consagrada, eles são segurados obrigatórios, mas eles podem facultar a contribuição deles. Então, a questão que nós colocamos aqui é o seguinte: quem efetivamente paga a contribuição previdenciária não são as religiosas, são as pessoas de vida consagrada que lá trabalham, que para ter direito a uma aposentadoria, elas têm que desembolsar do seu próprio rendimento o valor a ser computado como base de aposentadoria. Uma outra grande diferença dos religiosos em questões previdenciárias é que o valor que é pago a eles a título de côngrua, a título de munus eclesiástico, outros nomes que se dão para pagamento de religiosos, o valor que é pago não necessariamente é a base de cálculo para apuração de contribuição previdenciária. Ele pode fazer com base no piso da Previdência, que é o salário mínimo, ou até no seu teto, que hoje gira mais ou menos R$ 5.300. Então, essa é uma grande confusão que também existe nas organizações religiosas. Nas demais questões, as organizações religiosas têm que seguir regras como todas as outras organizações. Eles têm que ter uma contabilidade, livros contábeis, têm que ter as atas de deliberação de determinadas matérias, conforme o estatuto prevê. Enfim, não pense que porque você faz parte de uma organização religiosa que você não tem que cumprir determinadas obrigações e gerar determinados documentos. Isso é muito importante que você saiba, que essas obrigações são para todas as organizações que possuem personalidade jurídica, tá certo? Foi interessante o tema? Ele suscita muitas dúvidas e muitas questões. Então, se você tiver mais alguma dúvida, conte com o nosso escritório, que é bastante especializado nessa questão das religiosas também, ok? Um grande abraço e até a próxima.